paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o povo de Deus, a Igreja Remanescente, a Igreja Adventista Sétimo Dia. Com prazer imenso que, mais uma vez, Deus nos coloca a palavra para podermos distribuir a sua igreja. Nós iremos nessa manhã iniciar um tema muito importante que tem por título Laodiceia e a justificação pela fé. Nós iremos tratar do assunto da justificação pela fé e a igreja de Laodiceia, o período da igreja de Laodiceia. Iremos debater neste assunto com respeito ao período exato em que iniciou a igreja de Laodiceia, porque existe um equívoco muito grande com respeito ao período da igreja de Laodiceia. Nós iremos, dentro desse estudo, saber, dentro da palavra de Deus, se realmente a igreja de Laodiceia iniciou em 22 de outubro de 1844. Mas antes de nós iniciarmos, nós iremos fazer uma oração pedindo a Deus a sua graça e sabedoria e a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu amado e santo Filho, que nos ajoelhamos para agradecermos ao Senhor por ter nos concedido a graça e o privilégio de podermos, Senhor, participar dessa última jornada de tua igreja, de teu povo, de poder apresentar tua palavra à tua igreja. Pois me conceda tua graça, Senhor, e sabedoria dos altos céus, para que eu possa expressar de uma forma que honre e glorifique o teu nome e que levante a tua igreja da apostasia em que se encontra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te rogo as tuas bênçãos e a direção do teu Santo Espírito. Amém. Laodiceia e a justificação pela fé. O grande movimento do Advento, o movimento adventista do sétimo dia, ele começou com base em Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em cumprimento de Daniel capítulo 8, versículo 14, devia sair um povo, uma igreja, um povo remanescente, proclamando as três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, o versículo de 6 em diante. Iremos ler Apocalipse capítulo 14. Diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Teme a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, Apocalipse capítulo 14, as três mensagens angélicas, nós estamos vendo aqui a soma no versículo 12, que a conclusão desta obra, o propósito das três mensagens angélicas era desenvolver um povo ou uma igreja remanescente que guardasse os mandamentos de Deus e que tivesse o dom de profecia ou a fé de Jesus. Então, irmãos, nós olhamos que
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja de Deus, esse foi o cumprimento da profecia. Em 1831, quando Deus enviou a primeira mensagem angélica, e Deus enviou um representante que foi Guilherme Miller, Guilherme Miller começou a apresentar a primeira mensagem angélica, da qual diz: olhei e vi o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. No verão de 1844, Deus envia o segundo anjo, na pessoa de Carlos Fichte, pregando a segunda mensagem, dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. E na manhã de 23 de outubro de 1844, Deus agora envia um terceiro anjo, já do lugar santíssimo do santuário, sendo que os dois primeiros anjos saíram do primeiro compartimento, do lugar santo, sendo que o terceiro saiu na manhã de 23 de outubro do lugar santíssimo. Do lugar santíssimo do qual se encontra a Arca da Aliança, o propiciatório, a lei de Deus, o lugar santíssimo, do qual se encontra o manar, a vara de Arão e etc. Então ali nós olhamos um movimento surgindo, um movimento crescendo, um movimento do qual nunca na história da humanidade tinha acontecido. Antes dessa data, 22 de outubro de 1844, os primeiros dois anjos já estavam a soar. O terceiro juntou-se-lhe na manhã de 23 de outubro de 1844, quando a compreensão do que a purificação do santuário realmente era desceu sobre as mentes dos dirigentes adventistas, que rapidamente comunicaram essa luz ao povo. O movimento então aumentou rapidamente, com vitalidade e sucesso. Foi assim porque os seus membros conheciam, experimentavam e proclamavam a mensagem do terceiro anjo em verdade. Os ensinamentos pessoalmente formados na mente do Altíssimo para a conclusão do grande conflito, sendo divinamente designada para o propósito. Estas mensagens não podiam trazer outra coisa senão sucesso, enquanto qualquer coisa que desviasse delas terminava apenas em fracasso. Até que a tarefa tivesse finalizada, o povo do advento devia guardar-se estritamente contra qualquer afastamento daqueles puros princípios. Portanto, eles deviam conhecer e apegar-se à mensagem do terceiro anjo, tal como foi dada por Deus ao seu povo desde o início. Então, aqui nós olhamos um povo, uma igreja que iniciou pregando as três mensagens angélicas, que hoje nós chamamos da mensagem do terceiro anjo. Ellen G. White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 443, ela nos dá uma advertência para nós, adventistas do sétimo dia. Ela diz assim, 443. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até ao nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que Deus tem obrado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, diz ela, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Essa advertência foi escrita em 1915, bem antes da sua morte. Então, Ellen G. White, ela diz, nada temos que recear, não devemos temer o futuro. Ela diz, mas a não ser que nós esqueçamos a maneira como Deus levantou essa igreja, o surgimento dessa igreja e as mensagens que Deus deu a essa igreja. O grande problema que hoje acontece no meio adventista é que, basicamente, a igreja adventista hoje desconhece a sua história. E uma igreja, um movimento que desconhece a sua história
ela estar como um barco no mar, sem leme, sem piloto. Vai para um lado e para o outro. Pois, como igreja, nós como um povo, hoje estamos nesse estado, com uma ignorância com respeito à nossa história e uma ignorância com respeito às mensagens, às 3 mensagens angélicas que Deus enviou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se nós chegarmos em qualquer igreja adventista do Sétimo Dia e perguntarmos o que é a mensagem do terceiro anjo, algumas pessoas, ou quase todas, irão dizer: é o sábado, é a volta de Jesus, é a não imortalidade da alma. Mas elas não sabem, elas desconhecem por completo o que realmente é a mensagem do terceiro anjo. O livro Testemunhos para Ministro, página 91, o último parágrafo, até a página 92, Ellen G. White, a mensageira do Senhor, vai nos dizer o que é a mensagem do terceiro anjo. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagners e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Ela diz: esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, a mensagem da justificação pela fé. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Então, irmãos, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé. É o Evangelho eterno. Então, a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé. No livro Primeiros Escritos, a página 254, está escrito: encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso com a terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo e, descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos e encerrado o combate com a besta e a sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes, posto que sua vida esteja em jogo. Deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. A mente de todos os que abraçam esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Então, a palavra confirma que em 23 de outubro, ao finalizar a profecia das 2.300 tardes e manhã, e ao Jesus entrar para o lugar santíssimo, Jesus envia um terceiro anjo, o anjo mais poderoso com a terceira mensagem angélica. Então, o terceiro anjo, como nós falamos no início, o primeiro anjo representou quem? Guilherme Miller e o seu movimento. O segundo anjo, Carlos Fichte, aquele que deu o clamor da meia-noite: eis o noivo. E o terceiro anjo?
O livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, a página 77, nos fala quem representa o terceiro anjo. Vamos ler o livro Testemunho para a Igreja. A serva do Senhor diz assim: foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo, para que guarde os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então o terceiro anjo representou um povo, aquele povo que passou pelo desapontamento, que passou pelaquela grande sacudidura. Então o terceiro anjo representou Tiago White, Ellen G. White, Irã Edson e José Beites e os outros que passaram pelo grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Então, irmãos, nós estamos olhando aqui que aquele movimento, ele iniciou com sucesso, um povo proclamando as 3 mensagens angélicas, que é a mensagem da justificação pela fé, o evangelho eterno. Então a igreja de Laodiceia não começou em 1844. Aquele povo que deu início a este movimento, nós não podemos dizer que representa ali a igreja de Laodiceia. De maneira nenhuma. Então, o povo que simbolizou aquele remanescente, eles tinham um poder, o poder das 3 mensagens angélicas. E aquele povo era a igreja de Filadélfia. Amor fraternal. Eles não eram miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. A igreja adventista do 7º dia não nasceu miserável, desgraçada, pobre e cega e nu. Hoje, ouço tanto líderes religiosos da nossa denominação, da organização, como basicamente todos os movimentos leigos, falarem que a igreja de Laodiceia começou na manhã de 1844. Erradíssimo! Isso é um pano de fundo. Devido à igreja hoje estar num estado caótico, e a partir da década de 50 iniciou um novo movimento dentro de nossa igreja, pregando que iremos pecar até Jesus voltar, pecando que nós somos mornos porque somos Laodiceia mesmo, que Deus entende. É um remendo, certo? E por desconhecer o espírito de profecia e a história de nossa igreja, hoje, líderes de renome, tanto no movimento leigo como no movimento denominacional, pregam essa teoria errada. Que, sendo que nós já iniciamos como laodiceanos, então por que Deus exige mudança de nós, se eu já nasci assim? É como se eu tivesse nascido pecador. Se eu já nasci pecador, então por que Deus quer que eu não peque? Seria uma ilusão. Foram eles, aquele povo, aquele pequeno remanescente. Primeiros Escritos, página 55, diz que eles atravessaram do lugar santo para o Santíssimo com Jesus. Eles acompanharam Jesus Cristo ao lugar santíssimo. Eles eram os legítimos representantes dos 3 anjos. Eles eram os depositários do Evangelho eterno. Através de jejum e oração e estudo da Bíblia, Deus deu um conjunto de verdades àquele povo. Ellen G. White diz no livro Grande Conflito, página 423, ela diz o seguinte: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o ministério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si, e mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do advento.
e apontava novos deveres ao trazer a lume a posição e obra de nosso povo. Então, Deus revelou ao terceiro anjo, ou o terceiro anjo trouxe ao povo de Deus um conjunto completo de verdades. Um conjunto completo, irmãos. Não foi por metade. Então, começou a desenvolver na mente daquele povo, o povo remanescente escolhido de Deus. Então, esse conjunto de verdades que Deus deu àquela igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, deveria soar em todo o globo, em todo o planeta Terra. Eles eram Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versos de 7 a 13. Um livro importante de nossa igreja, que não sei porquê, deixou de circular. História do Adventismo, página 151. O autor teve uma compreensão profunda do assunto. Ele diz assim: desde o princípio, como observávamos, os adventistas observadores do sábado viam-se como um povo com um propósito, um movimento predestinado, crendo por experiência e profecia que tinham a verdade presente para os últimos dias. Concluíram razoavelmente que eram a igreja verdadeira para os últimos dias. Era o Israel espiritual no moderno deserto, marchando do Egito de Babilônia para o novo mundo, quando do segundo advento, restaurando o verdadeiro sábado pelo caminho, como ocorreu com o antigo Israel no Monte Sinai. Era o profeta Elias, prometido por Malaquias, antes do grande e terrível dia do Senhor, restaurando a lealdade à lei de Deus sobre o Carmelo do cristianismo apostatado. Eram a sexta igreja do Apocalipse, Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Então, nossa igreja, os nossos pioneiros, eles criam e ensinavam que aquele movimento não começou como Laodiceia. Eles eram os legítimos representantes do terceiro anjo. Apontado como o terceiro Elias, eles eram Filadélfia. Amor fraternal. Se nós estudarmos bem a nossa história, nós iremos ver que aquele povo, aquela igreja, naqueles dias, eles tinham tanto poder, o poder do Espírito Santo, ao eles entrar na casa de uma pessoa que estava enferma, estava doente, bastava eles orar. Maravilhas eram operadas no meio daquele povo, milagres. Então, como pode uma igreja que se chama desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, operar, realizar o que aquele povo fez naquele tempo? Então, eles não eram Laodiceia. Eles tinham as três mensagens angélicas. Eles pregavam o evangelho eterno. Eles compreendiam, entendiam e pregavam a mensagem da justificação pela fé. Nós iremos marcar o ano de 1855, onde a igreja de Filadélfia, ela começa a declinar e ali começa a iniciar um declínio espiritual naquela igreja, naquele povo. Nós encontramos no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 120. Nós olhamos um declínio espiritual na igreja, naquele tempo. Mas nós iremos ler o livro de Evangelismo, página 695. Vamos ver o que a profetisa nos fala. 695. Ela diz assim: houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento. Esse texto foi escrito em 1883, porque Ellen G. White, ela fala, tem textos que ela
fala com referência ao atraso da obra, e isso após 1888. Mas esse aqui foi escrito antes de 1888. Ela vem mostrando assim: houvesse os adventistas depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhe abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. Então, Ellen G. White, ela diz aqui que antes de 1888, Jesus Cristo era para ter voltado. Jesus Cristo era para ter voltado logo após o grande desapontamento, se aquele povo tivesse permanecido firmes no estado de Filadélfia. Jesus Cristo teria voltado logo. Então, nós olhamos aqui que Jesus era para ter voltado antes de 1888. Nós iremos ler em Testemunhos para a Igreja, volume 1, 141, escrito no ano 1856. É importante, ao lermos os livros de Ellen G. White, nós anotarmos as datas em que foi escrito cada texto. Página 141, ela diz assim: 1856. O Senhor mostrou-me em visão alguma coisa concernentes à igreja em seu atual estado de mornidão, as quais lhe passo a relatar. Então, em 1856, Ellen G. White, aqui ela chama a atenção da igreja e diz que a igreja estava num estado já de mornidão. É a primeira data que ela fala, ela mostra que a igreja adventista, a igreja remanescente, estava saindo do estado de fervor espiritual para um estado de mornidão. E se lermos até a página 143, ela diz que o zelo da igreja estava diminuindo, que a igreja estava declinando espiritualmente. Aqui nós olhamos uma data em que Jesus deveria voltar naquele período, mas a igreja começou a declinar. E ela diz por quê? Ela diz que os membros esperavam que Jesus logo voltasse, e eles começaram agora a entreter as coisas do mundo, começaram a comprar posses, começaram a se voltar para construções, para adquirir bens materiais, e eles já não tinham tempo para proclamar a mensagem. Não estavam mais com o mesmo fervor espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. Então, isso foi escrito em 1859. Em 1859, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aquele povo, ela diz bem aqui, que Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 18, aplicava-se a ele naquele momento, naquele presente, naquele ano. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente. E a razão porque não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Então aqui Deus agora envia uma reprovação à nossa igreja. A mensagem à Laodiceia não foi recebida pelo povo de Deus. Então aqui Deus envia uma repreensão àquele povo, àquela igreja, naquele momento. Iremos ler Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 18. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Ah, quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós olhamos a condição da igreja de Laodiceia. Aqui nós encontramos o anjo de Laodiceia e Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia representa o ministério da igreja adventista do sétimo dia, porque cada anjo das 7 igrejas representou o ministério, a liderança, a organização. Então aqui nós olhamos o estado de nossa liderança, a liderança de nossa igreja, o anjo de Laodiceia. A profecia diz que é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Então nós olhamos aqui, temos aqui a igreja de Filadélfia. Esse é o movimento que passou pelo grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Aqui nós encontramos a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. O povo de Deus que recebeu as 3 mensagens angélicas. O povo de Deus que tinha a mensagem do terceiro anjo. O povo que estava pregando a mensagem da justificação pela fé. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, nós encontramos o anjo de Laodiceia. 1859 é o período em que realmente a igreja se estabeleceu no estado de Laodiceia, em que ela realmente se colocou como laodiceana. Aqui nós olhamos o anjo. Esse é o anjo que a Bíblia diz que ele é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Eu faço uma pergunta. Se nós andássemos na rua, olhássemos um mendigo, todo rasgado, sem roupas, nu, cego dos 2 olhos, fedendo, nós teríamos coragem de pedir alguma coisa a tal pessoa? O que ele teria a nos dar? Nada. Ele não teria nada a nos dar. Por quê? Estava nu, sujo, fedendo e cego. Um miserável. Todo mundo olhando e passando por ele teria dó. Então, esse é o estado de nossa igreja. Esse é o estado do anjo de Laodiceia. Esse é o estado do ministério de nossa organização. Aqui está o motivo por que Jesus não voltou. Certo? Então, aqui, este anjo, ele não estava mais de posse das 3 mensagens angélicas. Ele não tinha mais a mensagem do terceiro anjo. Ele não estava mais pregando, proclamando a mensagem da justificação pela fé. Se nós analisarmos no texto de Apocalipse capítulo 3, diz lá que ele não tinha vestes brancas, que ele era destituído de colírio e que ele não tinha ouro provado no fogo. Esses 3 elementos, vestes brancas, colírio e ouro provado no fogo, é o que constitui o evangelho. É o que constitui as 3 mensagens angélicas. É o que constitui a mensagem da justificação pela fé. E esse anjo, ele está desprovido. E Jesus oferece a ele de volta. Olha, eu quero te dar aquilo que você perdeu. Eu quero te dar aquilo que você deixou cair por terra.
Como que você vai concluir a obra? Como que você vai pregar? Como que você vai libertar as pessoas do mundo, do pecado? Se você mesmo agora é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Então aqui nós olhamos o estado deste anjo destituído do Evangelho eterno. Hoje nós olhamos, chegamos à nossa igreja, às vezes sábado à tarde, muitos membros saem para dar estudo bíblico e nós perguntamos, ô irmão, você vai para onde? O irmão falou, não irmão, nós iremos pregar o Evangelho. Ô irmão, nós iremos pregar a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, ele está dizendo que ele vai falar sobre o sábado. Ele está dizendo que ele vai pregar sobre o estado dos mortos. Como que ele vai dar o que não tem? Como que ele vai pregar a mensagem do terceiro anjo? Se está num estado miserável, desgraçado, pobre e cego e nu. O que diz Testemunhos Seletos, volume 3, página 15. Aqui Deus vem nos mostrando o que ele acha, o que ele diz com respeito à Laodiceia. Para os que são indiferentes nesse tempo, a advertência de Cristo é: porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versos 16. A figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedido graça. O que Deus está dizendo aqui, que a figura de vomitar, é que ele não aceita os vossos ensinamentos, nossas lições de escola sabatina. Deus está ao ponto de vomitar, porque não tem mensagem para despertar, reavivar o povo de Deus. Deus não pode oferecer as orações, Jesus não pode oferecer as orações a Deus. Por quê? Porque não é com sinceridade as orações. Mateus capítulo 1, versos 21, lá diz: E eis que a virgem dará à luz um filho. O seu nome será chamado Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só que hoje nós oferecemos as nossas orações a Jesus, dizendo: Jesus, me salva, mas eu quero continuar nos meus pecados. E Deus não aceita essas orações. Jesus, como sumo sacerdote, ele não intercede. Ele não oferece a Deus esse incenso, porque é abominável a Deus. Aqui está o porquê, estou ao ponto de vomitar. Porque Deus não aceita, Deus não aprova as grandes conferências onde se batiza 100, 200, 500 pessoas, comprando essas pessoas, oferecendo cestas básicas a essas pessoas, mulheres se batizando de batom, de calça, de cabelo pintado, homens transgredindo a lei de Deus, ou seja, foram sepultados vivos. Não morreram antes. Não morreram antes. Eu sou um homem do campo, um homem da lavoura, e muitas das vezes a gente cortava um cacho de banana que não estava bem de vez, bem maduro, e abafava para amadurecer, e ele terminava apodrecendo. Apodrecia porque eu tinha cortado antes do tempo e não ia amadurecer. Assim acontece com os membros que hoje estão sendo batizados. Eles são enterrados vivos, não morreram para Jesus. Não morreram. E a profecia diz que é fazer filho do diabo 2 vezes. Antes era um filho do diabo com a garrafa de cachaça, hoje é um filho do diabo com a Bíblia dentro da igreja, com o inário dentro da igreja. Filho do diabo, prosélito, filho do diabo 2 vezes. Esse é o nosso estado, que a profecia diz, o estado de Laodiceia. Testemunhos Seletos, volume 3, 220, vamos mais na frente. Testemunhos Seletos, volume 3, 220. A palavra diz assim:
os ministros estão dormentes. Estão também os membros da igreja. O mundo perece em pecado. Queira Deus ajudar o seu povo a despertar e andar e trabalhar como homens e mulheres que estão nas fronteiras de um mundo eterno. Então, o que diz a palavra? Os ministros estão o quê? Dormentes, dormindo, e uma igreja a perecer. Então, nós olhamos o nosso estado do anjo de Laodiceia. O anjo de Laodiceia, que é hoje o nosso ministério, os pastores, os líderes, estão dormentes e a igreja está dormindo. E Deus tem levantado homens com o fervor de Filadélfia para despertar esta igreja, para despertar o seu povo, para que se prepare. Então aqui nós estamos olhando o estado do anjo que a Bíblia diz que é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Olhamos os pastores que hoje sobem aos púlpitos para entreter os irmãos, pregando os chamados sermãos viludos, faz cócegas nos irmãos, fazendo os irmãos dando gargalhada, sorrir, pular. São as mensagens que o diabo preparou para deixar a igreja embalada, dormindo, para o fogo eterno. Vamos continuar o nosso estudo em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 337. A profetisa diz assim: homens e mulheres estão nas últimas horas de graça, e, no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem, pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Aqui é a palavra, é a profecia mostrando que hoje nossa liderança, nossa igreja, os pastores estão dormentes no pecado, pregando para uma igreja adormecida. Irmãos, quando a primitiva igreja de Deus começou a se afastar da verdade, o que foi que aconteceu? Eles já não tinham mais o poder do Espírito Santo para convencer e converter o povo pagão. Eles começaram agora a construir grandes templos, começaram agora a inventar peças teatrais, algum tipo de programação que atraísse, que despertasse o emocional do povo. Hoje a nossa igreja está nesse estado. Nossa igreja está destituída do poder do Espírito Santo. Então fazem grandes eventos. Por exemplo, o Caleb. O Caleb, que se Caleb ressuscitasse hoje, ele enforcaria toda esta classe de mundanos que andam com uma camisa com o nome, com o seu título. Nós olhamos nas ruas as mulheres tudo de calça, tudo de batom, com o nome Caleb, dizendo que estão pregando o evangelho, dizendo que estão pregando as 3 mensagens angélicas. E nós olhamos nas programações, músicas mundanas para entreter o povo, chamar a atenção do povo. E ali nós olhamos um verdadeiro carnaval. Por quê? Porque como não tem o poder do Espírito Santo, tem que se fazer alguma coisa para atrair as pessoas para dentro da igreja. Aqui nós estamos vendo o estado do anjo de Laodiceia. Não é eu que estou falando, eu não estou aqui taxando. É a profecia, é a palavra de Deus, é a Bíblia e o Espírito de profecia, que vem mostrando a nossa condição como um povo, que vem mostrando a nossa igreja como o estado atual. E Ellen G. White também, ela diz que nem todos são laodiceanos. Nem todos são laodiceanos. Meus prezados irmãos, iremos ler uma passagem muito importante no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, o versículo 21 a 27. Dizei-me
os que quereis estar debaixo da lei, não os viste vós a lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. O livro de Gálatas, capítulo 4, Paulo aqui vem falando de 2 mulheres. Abraão teve 2 mulheres. Uma, a legítima Sara, e a outra, Agar. Agar era uma escrava que Sara, com medo de não ter o cumprimento do qual o anjo falou que Abraão seria o pai de uma grande nação e ela não podia dar luz, então ela conversou com Abraão, manipulou Abraão e fez com que Abraão se deitasse com aquela mulher e ali houve um filho. Mais tarde ela teve um filho, Sara, Isaac. Então Sara e Agar representam 2 evangelhos, os 2 concertos. E os 2 filhos dessas 2 mulheres representam as pessoas que são convertidas, que são trazidas para dentro da igreja. Lembrando bem, Agar é uma escrava. Se ela tivesse 100 ou 200 ou 1000 filhos, todos nasceriam escravos. Permaneceria como escravo. Já Sara não. Era livre. E o filho que ela teve foi um filho livre. O que é que o apóstolo São Paulo está querendo falar sobre isso? A Bíblia fala de 2 concertos, certo? O concerto abraâmico e o concerto do Monte Sinai. Esses 2 concertos são as 2 formas de salvação. Uma é a salvação pela fé, da justificação pela fé. A mensagem do terceiro anjo é Sara. E a outra, Agar, é um falso evangelho. O falso evangelho, a justificação pelas obras. Então, o que Laodiceia está apresentando ao mundo é um evangelho chamado Agar. Que as pessoas que são convertidas, que são trazidas, é Ismael, um escravo do pecado. Um evangelho que não liberta, que não transforma, que não muda o estilo de vida do ser humano. Um falso evangelho que sempre existiu. Irmãos, quando Adão pecou, o que foi que Adão imediatamente procurou fazer? Costurar roupas de folha, fazer roupas de folha para se vestir. O pecado deixou Adão burro, que ele não percebeu que folha não iria durar nada. Vem Jesus, pede para Adão matar um cordeiro, Adão matou o cordeiro, depois ele pegou a pele e costurou roupa e fala, está aqui. Esta pele representa a minha justiça, que a partir de então eu te darei, porque você não tem mais como obedecer a minha lei. Você não tem mais poder inerente para obedecer os meus mandamentos. Então, foi Jesus que fez as vestes. Foi ele que vestiu Adão. Então, hoje, sempre existiu esses 2 evangelhos.
um criado pelo diabo e outro formulado na mente de Deus. Uma chama-se Evangelho Eterno, Sara, que produz homens santos chamado Isaac. Homens que nascem do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Outros que permanecem na carne como escravo. Então aqui é o evangelho que hoje nossa igreja, nossa liderança está pregando. Um evangelho que tem por nome H. Um evangelho que não vai preparar homens e mulheres para a volta de Jesus. Por que eu coloquei o título de nossa mensagem? Laodiceia e a justificação pela fé. Para mostrar um contraste da verdadeira justificação pela fé com o estado de Laodiceia. Mostrando que a nossa igreja, se ela tivesse iniciado como Laodiceia, ela não teria iniciado pregando as 3 mensagens angélicas. Ela não tinha iniciado pregando a mensagem do terceiro anjo, porque a mensagem do terceiro anjo é o Evangelho Eterno, que é a mensagem da justificação pela fé. O livro Testemunhos para Ministro, página 91. Deus, nesse livro, Deus nos informa que aquela mensagem, o verdadeiro evangelho que a igreja tinha perdido, tinha jogado por terra, Deus agora queria enviar novamente à igreja de Laodiceia, para que ela saísse do estado de Laodiceia. Nós iremos reler o texto mais uma vez. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores, o Ógnas e Jones. Ele enviou. Se ele enviou, é porque a igreja não tinha. Se Deus está me dando, é porque eu não tinha. Só que quando ela surgiu, Deus tinha colocado, o terceiro anjo veio do lugar santíssimo. E ali concluiu o que Deus havia iniciado em 1831. Então, esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Essa mensagem apresentava a justificação pela fé. Olha, Ellen G. White aqui não diz justiça pela fé. Ellen G. White aqui não diz justiça imputada. Ellen G. White aqui não diz justiça comunicada. Ela diz a justificação pela fé no fiador, convidando o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Que mensagem? A mensagem do terceiro anjo, a mensagem da justificação pela fé. É a terceira mensagem angélica. Então, a terceira mensagem angélica é a mensagem da justificação pela fé. É a mensagem que o anjo de Laodiceia não tem. Então, o anjo de Laodiceia, ele não está proclamando, ele não tem a terceira mensagem angélica. Porque nós sabemos, a profetisa do Senhor nos diz, que essa mensagem foi rejeitada. Em 1888, essa mensagem foi rejeitada. O anjo de Laodiceia não aceitou, não abraçou a mensagem do terceiro anjo, não aceitou o ouro provado no fogo,
não aceitou o colírio e não aceitou as vestes brancas. O Evangelho eterno, a mensagem da justificação pela fé, que como igreja, como liderança, havia perdido ao entrar no estado de Laodiceia. Então, em 1888, o plano de Deus era que a igreja, a liderança de nossa igreja, recebesse novamente a mensagem que Deus havia enviado na manhã de outubro, de 23 de outubro de 1844, quando Deus enviou o terceiro anjo. Desde 1831 até a manhã de 23 de outubro de 1844, quando Deus enviando esses três anjos, dando esta mensagem, a mensagem do Evangelho eterno àquele povo. A justificação é impossível sem fé, porque o Evangelho é o poder de Deus, não para todos, mas para todo aquele que crê. Portanto, conclui-se que se a igreja estava destituída do ouro, que opera pelo amor e purifica a alma, então os membros com certeza não podiam ter o poder de Deus. Por conseguinte, não tinham o Evangelho. Se eles os tivessem, teriam tanto as vestes brancas, que é a justiça de Cristo, como o colírio, que é o discernimento espiritual. Então, aqui nós estamos vendo como nós, como igreja, como a nossa liderança, ela perdeu o Evangelho. Ela não estava mais pregando as três mensagens angélicas. Hoje nós olhamos, tanto hoje como a nossa liderança, como muitos movimentos leigos dizem que estão pregando o Evangelho. Mas, meus prezados irmãos, qualquer mensagem que se diz Evangelho, que não é fundamentado, que não vem das mensagens que Deus enviou a Jones e Wagner, é H. Certo? E vai produzir filhos com o nome de Ismael. Porque foram eles dois, aos dois pregadores, que Deus enviou novamente a mensagem de 1888. O livro Cristo, Nossa Justiça, página 98, o pastor Arthur G. Daniels foi o presidente de nossa igreja, da Associação Geral. Ele compilou esse livro com muitos textos de Ellen G. White, e na página 98 está escrito: foi escrito na revista Herald, 3 de setembro de 1889, de Ellen G. White. A menos que divino poder seja introduzido na experiência do povo de Deus, ela diz, falsas teorias e ideias errôneas tornarão a mente cativa. Ela diz, se a igreja não aceitar a mensagem que Deus havia enviado, a igreja iria abraçar teorias humanas, heresias. Cristo e sua justiça serão eliminados da experiência de muitos, ela diz. E a fé deles será destituída de poder ou vida. Estes não terão uma experiência diária, vital do amor de Deus no coração. E se não se arrependerem zelosamente, ela diz, estarão entre aqueles que são representados pelos laodiceanos e que serão vomitados da boca de Deus. Então, Ellen G. White, ela deixa bem claro que todo laodiceano vai ser vomitado da boca de Deus. Deus nos pede para nós sairmos do estado de Laodiceia, voltar ao fervor Filadélfia. Deus não nos pede para sair da igreja de Laodiceia.
Deus nos pede para sair do estado de Laodiceia. Muitos estão confundindo. Estão saindo da igreja de Laodiceia, achando que saindo da igreja de Laodiceia, dos templos laodiceanos, é sair do estado de Laodiceia. Isso aconteceu com a Igreja da Reforma, e isso hoje está acontecendo com muitos movimentos leigos, e ao eles darem esse passo, eles começam a pregar heresias. Começa bem, mas termina mal. Deus nunca teve problema em iniciar o movimento. O problema foi o movimento permitir que Deus continuasse guiando eles. Desde a história da humanidade foi assim. Então a palavra de Deus diz bem aqui que Laodiceia vai ser o quê? Vomitada. Vai ser vomitada Laodiceia. Irmãos, nós olhamos hoje uma estrutura física. Eu poderia até colocar a igreja em 4 estágios. A igreja templo, igreja povo, igreja organização e igreja mensagem. Hoje, nós estamos na igreja templo. Devemos permanecer na igreja mensagem. Mas tem um porém. Ao abraçar a mensagem de 1888, nós seremos cuspidos da igreja organização. Mas devemos permanecer na igreja mensagem, palavra. Na igreja palavra. Se a gente correr até o decreto dominical, lá nós iremos encontrar. Às vezes a gente faz a pergunta: quem vai permanecer na igreja? Quem vai sair da igreja? É o joio ou o trigo? É o trigo ou é o joio? Irmãos, a palavra de Deus diz que a história do passado se repete. Está em Eclesiastes capítulo 1, versos 9. Tudo que foi será, nada é novo debaixo do céu. No ano 34, quem permaneceu nos templos? Foi o joio ou foi o trigo? Foi o joio. Agora eu pergunto, o trigo saiu de livre e espontânea vontade ou foi expulso, cuspido? O trigo foi expulso, foi cuspido. Eles eram a minoria. A maioria estava de posse do controle de tudo. Da mesma forma é hoje. O verdadeiro e legítimo povo de Deus, representante do terceiro anjo, que está pregando a terceira mensagem angélica, a mensagem da justificação pela fé, a legítima mensagem que Deus enviou, Jones e Wagner, eles serão cuspidos e expulsos dos templos e da organização ao se levantar para pregar essa mensagem. Mas permanecerão aonde? Na igreja palavra, na igreja mensagem, na mensagem. Enquanto o joio, os ímpios, permanecerão nos templos, mas estão destituídos fora da palavra. Estão apostatados da palavra. A história do passado ela tem que se repetir. Certo? Ser vomitado da boca de Deus é permanecer no estado morno. É permanecer no estado miserável. É permanecer no estado miserável. Deus não tem uma 8ª igreja. Não tem profecia hoje para nós sairmos de dentro da igreja adventista 7º dia. Qualquer movimento que sai de dentro da igreja adventista 7º dia é covarde, é medroso. É covarde porque não tem coragem de enfrentar o leão. Porque a Bíblia de Jesus falou: eu enviarei vocês para o meio de lobo, para a casa de Israel. Então a casa de Israel é um covil de quê? Lobos. A nossa liderança hoje é um covil de quê? Lobos. Mas Deus diz que nós temos que ir lá para dentro pregar essa mensagem, dar essa mensagem, a mensagem da justificação pela fé. Porque Deus, ele quer se levantar para iniciar o juízo dos vivos. E Deus só vai levantar-se para iniciar o juízo dos vivos
quando todo vivo adventista do sétimo dia estiver esclarecido por que vai ser condenado ou por que vai ser salvo. Então, nós devemos apressar a volta de Jesus. Como? Dar uma mensagem de reavivamento e reforma e despertamento a essa igreja, a igreja adventista do sétimo dia. Mas para isso precisa ter coragem, bala de alto escalão, porque nós iremos enfrentar homens revestidos com a capa do diabo. Uma liderança que Ellen G. White, em Primeira Mensagem Escolhidas, página 204, diz que é uma nova organização. Então, meus prezados irmãos, como liderança, como igreja, nós hoje não estamos pregando essa mensagem, o Evangelho eterno. E se nós permanecermos nesse estado, a palavra de Deus diz que nós iremos ser vomitados da boca de Deus. E o Evangelho eterno, Ellen G. White, ela diz que é a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo, Ellen G. White, ela diz que é a mensagem da justificação pela fé. Certo? Ela diz que é a mensagem da justificação pela fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 359. Ela diz assim: a mensagem presente, justificação pela fé, é a mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. O seu fruto é para santidade. Que mensagem? Ela diz mensagem da justificação pela fé. É uma mensagem completa. No livro de Primeiros Escritos, página 270, a profetisa do Senhor diz que a sacudidura, ela diz assim: perguntei-os a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. E isto produzirá efeito no coração daqueles que o receberem, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. A mensagem da justificação pela fé, a mensagem que Deus enviou em 1888, não teve a metade da atenção que deveria ter. E esta mensagem da vitória sobre o pecado, o evangelho eterno, a justificação pela fé, é que vai causar e está causando a sacudidura entre o povo de Deus. Por quê? Porque hoje a nossa igreja acolheu uma falsa justificação pela fé, chamado de Agar, que produz Ismael, uma mensagem que não transforma o ser humano. Não transforma o ser humano. A mensagem da justificação pela fé, ela tem dois aspectos. Não houve uma mudança da parte de Deus com respeito a essa mensagem. O livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, a mensagem lá, a palavra de Deus diz, mostrando o que é justiça e o que é justificação pela fé. Nós iremos agora trabalhar um pouco no livro do pastor Wagner, Cristo Nossa Justiça. Foi o livro que, após a conferência de 1888, ele formulou e mandou para a gráfica. Mas durante aquela conferência, foram os sermões que ele usou
todas as manhãs para dar à igreja. Aí depois ele organizou esse livro. Sendo que hoje a nossa igreja, a nossa liderança, desconhece, os membros da igreja desconhecem todo esse material. No capítulo 8 desse livro, o pastor Wagner, ele vem apresentando, mostrando o que é justiça. O que é justiça? Ele mostra perfeitamente que a justiça de Deus é a obediência à lei de Deus. Antes do homem pecar, Ellen G. White fala em Caminho a Cristo, em Patriarcas e Profetas, que Deus havia colocado dentro do homem um poder inerente, estava dentro dele um poder próprio, com a capacidade de guardar a lei, de obedecer a Deus. Mas quando o homem pecou, esse poder inerente desapareceu. Então agora o homem precisou de um poder fora dele, que fosse aplicado dentro dele, para poder prestar a obediência dele, a obediência a Deus. E aí o homem agora precisou ser justificado pela fé, ou seja, ser tornado, declarado, tornado justo. Certo? Já no capítulo 9 desse livro, o autor, na página 79, ele vem mostrando como é que um homem é justificado pela fé. E o que acontece quando o homem é justificado pela fé. Como o homem é justificado pela fé e o que acontece quando ele é justificado pela fé. Certo? Ele inicia com o livro de Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ele usa Zacarias falando do sumo sacerdote Josué. Ele diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tira-lhe as vestes sujas. A Josué diz: Eis que tenho feito que passe de diante a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, puseram-lhes, pois, sobre a cabeça um turbante limpo. E o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Dentro desse capítulo, dentro desses 5 versículos, nós aqui encontramos a verdadeira e legítima justificação pela fé. A mensagem do terceiro anjo, ou o evangelho eterno. Aqui nós encontramos justiça imputada e justiça comunicada. Elas não podem ser separadas. Não se pode pregar justificação pela fé como justiça imputada separada de justiça comunicada. Jones, em 1888, Deus deu uma mensagem a ele apresentou a mensagem para a igreja, mostrando que a igreja desconhecia o que era a justificação pela fé, que é o evangelho eterno, que é a mensagem do terceiro anjo. A igreja não compreendia, tinha perdido de vista essa mensagem. E aqui ele ilustra, ele comenta o texto. Nota-se no mencionado texto que o afastamento das vestes sujas equivale à remoção da iniquidade da pessoa. E assim concluímos que quando Cristo nos cobre com o manto de sua própria justiça, ele não fornece uma capa para o pecado, mas remove o pecado. Então, meus prezados irmãos, quando Jesus Cristo imputa a sua justiça ao homem
Nesse momento ele está removendo de dentro do homem o pecado. Porque Deus, ele não vai colocar sua justiça no homem que está cheio do pecado. Então, irmãos, nós iremos dar uma parada, concluir, iremos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele sua graça e agradecendo também por Ele ter nos abençoado até aqui com as explicações, com o conhecimento que Ele tem nos dado para transmitir ao seu povo. E nós iremos continuar na próxima oportunidade. E pedimos aos irmãos que fiquem ligados ao nosso canal, que continue acessando, porque tem muito material, tem muita informação para despertar o povo de Deus. E examine, eu citei os textos de Ellen White, da Bíblia, confiram, examinam, adquirem os livros dos pastores de Jones e Wagner, porque nós devemos ser um povo, o povo da mensagem, o povo que Deus levantou, um povo que realmente, um povo desperto, um povo que nasceu voltado para a Bíblia, nasceu da Bíblia, foi gerado pela palavra de Deus. Então, devemos voltar ao estado de Filadélfia, devemos sair do estado de Laodiceia e devemos compreender a verdadeira mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem da justificação pela fé. Que Deus abençoe. Nesse momento iremos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, lhes somos muito gratos, Senhor, por ter nos dado a graça de estarmos de joelho na sua presença. Agradecido, Senhor, por nos conceder a oportunidade de apresentar essa palavra, a tua mensagem, e ajude-nos, ó Senhor, para sairmos do estado de Laodiceia, a voltarmos ao primeiro amor, a olhar aonde caímos, e pedimos ao Senhor que nos conceda a tua graça, o ouro provado no fogo, o colírio para ungir os nossos olhos e as vestes para cobrir a nossa nudez. Salva-nos, ó Deus, desse estado miserável do qual nos encontramos. Desperta-nos. Envia mensageiros inspirado por ti, cheio do teu Santo Espírito, para despertar a tua igreja que está morna, a tua igreja que está dormindo, para que assim nós possamos, Senhor, receber a chuva serôdia e nos preparar, Senhor, para a transladação. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.